bater um bate-papo, de fazer um bate-papo com os convidados de Moçambique que trabalham nos centros de acolhimento da Fraternidade Sem Fronteiras. Nós convidamos Wagner Moura e Andrei Moreira para recebê-los aqui na frente e participarem do bate-papo. Muito bem. A Fraternidade Sem Fronteiras é feita, como vocês viram, por inúmeros corações. Tanto os corações dos padrinhos, quanto os corações daqueles que executam o trabalho nas aldeias de Moçambique e agora também em Madagascar. Então nós temos 23 centros de acolhimentos ativos no momento em Moçambique. Cada centro de acolhimento tem o seu coordenador local e nós temos alguns coordenadores que são regionais, que coordenam várias aldeias ou que coordenam algum setor específico. Em agosto último, nós tivemos uma oportunidade de trazer ao Brasil 2 destes coordenadores, que foram a Dorita e o Armando, 2 corações muito queridos, e vocês podem ver esta experiência que foi gravada, está no YouTube, numa apresentação da Fraternidade Sem Fronteiras, com o relato e o testemunho da Armanda e da Dorita. E agora, para o primeiro encontro, nós temos a alegria de convidar e trazer ao Brasil outros 4 coordenadores locais de Moçambique, que o Wagner vai nos apresentar um a um. Então eu convido ao palco nosso querido Hipólito, Cesaltina, Belmiro e Osvaldo. Por favor. Bom, gente, agora vocês vão ter momentos de convivência, conhecer um pouco mais, como disse o Andrei, as atividades que acontecem lá na Fraternidade Sem Fronteiras, em Moçambique. A gente vai começar pelo Hipólito. Lá a gente conhece, as pessoas chamam carinhosamente como Popó, nosso querido Popó. O Popó... O Hipólito, ele, no ano passado, ele se destacou porque ele era voluntário. O Armando o convidou voluntariamente para ir numa das regiões mais complexas de Moçambique, que é a região de Chiqualaquala. E ele foi como voluntário para apoiar, ajudar em tudo, e a gente via realmente o dinamismo do Hipólito, Então nós convidamos ele para poder vir somar conosco no Fraternidade Sem Fronteiras. E hoje ele é um coordenador da nossa logística, onde nós já estamos distribuindo mais de 209 mil refeições mês, Então a gente queria ouvir do Hipólito. Hipólito, o que mais te impressiona nesse trabalho? O que mais te emociona no coração participar ativamente desse trabalho? O que te chama mais atenção? Bom dia. Eu chamo, em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter essa oportunidade de participar no primeiro encontro da Fraternidade Sem Fronteiras. E pelo carinho de todos que têm tirado foto conosco, têm nos perguntado se estamos bem hospedados. Agradecer a todos por esse carinho. Dizer que o que mais me motiva aqui nesse trabalho é ver que tem pessoas que dão valores ou dão o seu carinho, alguns mesmo sem conhecer os nossos irmãos lá que passam por necessidades. Deixam famílias, filhos, trabalhos e vão lá para dar amor aos nossos irmãos moçambicanos. Isso é que me deixou muito impressionado, mesmo quando o Wagner pediu. Não foi ano passado, foi ano antepassado. Ele encontrou-me lá, eu ia ajudando, o Armando pedia, porque a fraternidade ia crescendo.
ele estava entrando numa nova região, que era muito difícil o acesso. Na altura nós viajávamos de comboio, aqui chamam de trem. Eram 24 horas de trem. Saíamos num dia e chegávamos no outro de manhã. Saíamos de uma manhã e chegávamos na outra manhã. E é quando o Wagner veio, eu estava com o Armando lá a ajudar o Armando. Ele viu do jeito como eu estava empenhado naquela causa, mesmo sem fazer, não fazia parte só como apoiante, mas não fazia parte como trabalhador da fraternidade. Ele pediu com que eu fizesse parte, eu aceitei e estou aqui até hoje. Já passei por vários trabalhos e hoje sou o coordenador da logística da fraternidade. Hipólito, é facinho entregar alimento em Escola Quala? Existe... Como que é isso? Tem atoleiro, agora acabou chovendo. Como é que... Fala essa situação para nós, como é que é? Não é nada fácil, mas a gente faz, nós temos uma motivação. Não é fácil. A chuva lá é necessária, mas quando chove torna-se uma dificuldade para nós. O trabalho de entrega dos alimentos, nós atolamos, dormimos na mata, mas no fim atingimos o objetivo, que é levar o alimento para os centros, para as unidades e para as crianças. Chiqualaquala, por exemplo, está... Qual que é o trajeto que vocês fazem em termos de horas para chegar até Chiqualaquala e conseguir lá da cidade chegar até as aldeias para entregar alimento? Eu vou explicar o trajeto, como é que é os alimentos desde o centro da cidade, que é Maputo, até Chiqualaquala. Nós tiramos... no início nós fazíamos isso com um caminhão onde levávamos todos os alimentos, mas de um tempo para cá nós só de arroz estamos a levar um caminhão de 30 toneladas, só de arroz, sem feijão e sem outros componentes. Só de arroz a gente leva 30 toneladas, chegamos e descarregamos no maior centro de acolhimento da Fraternidade Sem Fronteiras, que é o Centro Modelo de Muzumuia. A partir de Muzumuia, nós vamos entregando para outros centros de acolhimento, que é Macia, os centros coordenados por Osvaldo, entregamos em outros centros que são coordenados pela Dora. E vem a parte mais difícil, que sempre deixamos para o último, que é a Escola Quala. Agora estamos a levar 4 caminhões de 5 toneladas cada para a Escola Quala, com diversos materiais de arroz, feijão, óleo e outros. E os caminhos lá não são fáceis. Quem já esteve lá sabe. Quem já esteve lá conhece. Por exemplo, agora a última caravana tinha programação para chegar à Escola Quala, mas quando choveu não pudemos ir. Tivemos que trocar toda a programação porque era quase impossível chegar lá. Mas nós sempre chegamos lá, rezamos, pedimos a Deus, mandamos mensagens para o Wagner, mandamos mensagens para que ele ore por nós, para que consigamos atingir o objetivo, que é levar os alimentos às unidades. Não é fácil, mas como fazemos com amor, vontade, chegamos lá e atingimos o objetivo. O nosso Belmiro, ele começou nos ajudando como motorista, mas aí nós fomos olhando, né, o envolvimento, o cuidado que ele tinha com tudo e nos dando dica todos os instantes, preocupado, muito preocupado. De repente eu vi uma das pessoas mais preocupadas com a organização ali, falei, nossa, que motorista maravilhoso, né? E hoje ele cuida de toda a parte. A gente tem uma coordenadora geral, que é a Elide, que mora há 30 anos lá, financeira, e o Belmiro hoje é o braço direito, é quem faz toda a movimentação de pagamentos, das compras dos trabalhadores, toda a movimentação de recurso, né? Então, a gente queria ouvir de você, Belmiro, primeiro, né, o que mais te chama a atenção lá
na aldeia, no trabalho? O que te motiva a acordar todos os dias e fazer o trabalho maravilhoso que você faz? Bom dia. Primeiro, agradecer a Deus por me dar a presença de falar aqui para vocês o que é o trabalho da fraternidade lá em Moçambique. Primeiro, também conhecendo o Armando, ele convidou-me, fui trabalhar como turista da fraternidade. A primeira aparição na Fraternidade Sem Fronteiras foi na Caravana da Saúde, dirigida por André. Eu próprio, a poucos quilômetros de Chiqualaquala, não conhecia Chiqualaquala. Então, no convite do Armando, eu fui até Chiqualaquala, fomos fazer um trabalho maravilhoso que me marcou muito. Eu fiquei tão admirado, um povo vindo de longe, vir me mostrar o sofrimento que existia na minha terra. Aquilo tocou-me muito mesmo. Fizemos vários testes da HIV, e eu, como falava Xangana, eu era a pessoa que transmitia aos caravaneiros os resultados que apareciam, principalmente no HIV. O André puxou-me, eu explicava, os que eram dados como positivo, eu é que tinha que dar a informação. Uau! Como assim vou poder ajudar se não tenho valores? Então, o que é que vou fazer? Vou me entregar em dedicação a este trabalho. É o que vai ser o meu bem para o meu povo, que estou a ser mostrado com gente que vem de fora, com carinho e amor, e eu próximo não conseguia ver isso. Isso deu-me a motivação de trabalhar com afinco. Isso, além de me mudar no trabalho, mudou-me próprio em casa, aos meus filhos, aos meus próximos, dando o carinho que eu vi que a Caravana de Saúde estava a dar a um povo de África. Belmiro é um coração muito dedicado. Agora, há pouco, estivemos em Moçambique e uma das caravaneiras, a Yafa Brits, ficou muito tocada por uma criança lá de uma das aldeias. E então nós voltamos depois sozinhos para poder visitar a casa dessa caravaneira. Enquanto a caravana estava numa aldeia vizinha, nós fomos lá, não é, Belmiro? E tivemos a oportunidade de conversar muito nesse trajeto, andando no meio da mata, tentando encontrar aonde ficava a casa da Naura, que vocês podem ver nos posts da fraternidade, que tocou tanto. E lá nós tivemos a ocasião, então, de conversar sobre esta situação, sobre a motivação. Eu queria perguntar para o Belmiro, além disso que ele já nos contou, qual que é o impacto que você tem visto deste trabalho da fraternidade na vida do povo das aldeias? Uau! É uma coisa muito linda mesmo. Principalmente quando as caravanas chegam, movimentam milhões de crianças, milhões de adultos. O que o André está a dizer, por exemplo, a criança que foi acolhida, ela abraçou uma madrinha e não quis mais largar. A madrinha tocou-se com o sentimento da criança. Então, tivemos que percorrer uma distância à procura da casa da mesma criança, acompanhada por uma ou outra criança. Veja como é que é a coisa. Esse sentimento não toca só a nós adultos. Até as crianças conseguem ter o carinho. Nós até duvidamos que aquela criança poderia nos levar à casa da outra menininha, mas ela levou-nos até a casa dele. Chegamos lá, foi uma coisa muito engraçada. Existia uma história muito grande com essa menina que abraçou uma das caravaneiras. Esquece-me do nome agora. É a Naura. O que é que acontece com aquela criança? Aquela criança foi abandonada com a mãe, pela mãe com 12 anos de idade. Só vivia com o pai. E o pai, nas manhãs, tem que acordar e ir trabalhar. Imagina se não tivesse a fraternidade lá na aldeia da Macia. A criança ficava sozinha todos os dias. Mas como a fraternidade chegou, a criança acorda de manhã, vai ao centro, tem os cuidados da escolinha e tem a alimentação,
só volta para casa no final do dia, quando o pai vem do trabalho. Imaginem a bênção para essa criança de ter tido um padrinho ou uma madrinha da fraternidade. É coisa que toca todo o povo de lá de Moçambique. Depois que eu encontrei o Armando, já na primeira viagem, que foi uma viagem de expedição, né, há 8 anos atrás, justamente para conhecer a realidade, eu saio com ele num bairro chamado Malanga. E era aquelas ruazinhas, né, que às vezes só passa dois, são trieiros, são becos, né? E de repente eu deparo, olho de longe e vejo uma jovem trabalhando ali, me chamou a atenção, porque no meio daquele local, né, um bairro muito carente de Maputo, uma moça cuidando de umas 20 crianças, né? E isso me chamou a atenção, falei, eu quero conhecer. Chego lá, eu encontro nada mais, nada menos que a própria Cesaltina cuidando dessas crianças, né? Aquilo me chamou a atenção. Ela via ali na redondeza aquelas crianças que precisavam de ajuda, de amparo, e ela mesma organizou essa escolinha ali para cuidar das crianças. Então eu já vi esse sentimento dela. Aconteceu que logo na sequência, ela é muito esforçada, ela ganhou uma bolsa para ir para estudar na Argélia. E ela foi para a Argélia e sempre me escrevia, quando eu voltar, eu gostaria de trabalhar na fraternidade. Quando eu voltar, eu gostaria. Eu falei, então tá. E assim foi, justamente, ela se formou e quando ela chegou em Moçambique, nós a convidamos e hoje é a nossa coordenadora pedagógica da fraternidade. Então, Cesaltina, fala para nós aí do coração, né? O que mais nesse trabalho lá com as crianças, enfim, na aldeia, o que mais te toca, o que mais te comove, o que mais te motiva a continuar fazendo o belíssimo trabalho que você faz? Bom dia a todos. Primeiro, agradecer pela oportunidade de poder estar diante de muitos padrinhos que fazem um trabalho muito lindo, por mais que não estejam lá, mas a vossa ação é muito importante para cada criança. É muito lindo o trabalho feito pela Fraternidade Sem Fronteiras. Então, a pergunta que eu me fiz, por que outros que atravessam o oceano vêm ajudar o meu irmão e eu que estou aqui não posso fazer o mesmo? Estou por perto e não poder fazer o mesmo. Então, o que me comove a poder ajudar, o que me despertou a ajudar de verdade uma criança é a Fraternidade Sem Fronteira, é a ação de cada padrinho, é o esforço de cada padrinho. Eu já vinha ajudando, conforme o Wagner disse, trabalhava com crianças na minha casa, porque lá nas escolas públicas o ensino é muito rápido, que o professor não dá tempo de fazer o acompanhamento, se a criança sabe ler, se a criança sabe escrever. Então, via muitas crianças no meu bairro passando de classe sem saber escrever, sem saber ler e sem saber escrever o seu próprio nome. Então, quando eu fiz a 12ª classe, que é o nível médio em Moçambique, vi-me sem nada para fazer. Então, como forma de me ocupar e ajudar ao mesmo tempo, reuni aquelas crianças, usava todo o material da minha casa, cadeira, improvisei um quadro com a ajuda do meu pai e dava essa explicação. E, engraçado, fui para a Argélia, voltei. Sempre que eu passo no meu bar, você me chama professorinha, professorinha. Então, um dia, até estava a entrar com uma minha amiga da escola, uma menininha parou-me, apresenta ao colega da escola secundária, diz, essa foi a minha professorinha, essa é que me ensinou a ler e escrever. Aquilo foi muito gratificante para mim. Então, volto também, entro na fraternidade, é uma grande oportunidade também de ajudar. Aprendi a ajudar graças à fraternidade.
Cesaltina, conta um pouco para o pessoal qual é o trabalho que você tem feito lá em Musumuia, o que você tem coordenado? Em Musumuia eu faço o treinamento das monitoras e a contratação das mesmas, ajudando elas a trabalhar com a criança, como trabalhar com a criança, e com a ajuda da Sílvia, ele vem me apoiando muito, porque ela esteve comigo durante uns 20, 15 dias. Levanta aí, Silvia, para o pessoal te conhecer. Nossa coordenadora pedagógica no Brasil. Então, o trabalho dela foi muito importante, porque agora estamos a colher resultados. Estamos a colher muitos resultados lindos. Por exemplo, eu queria mostrar isso, queria falar disso. Isso daqui foi uma coisa que tocou-nos profundamente agora na caravana. Nós chegamos e Musumuia é a aldeia mais desenvolvida, onde nós temos uma maior estrutura. As salas são de alvenaria e tem 6 salas de aula grandes. E lá, então, tem 2 turnos, as crianças são acolhidas de manhã, uma turma de manhã, outra turma à tarde, no outro turno elas estão na escola. E na hora que nós chegamos na sala, nós vimos um varal de pinturas, que é algo novo, não tinha da última vez que a gente foi uma atividade recente, que foi feita pedagógica com as crianças. E na hora que nós vimos as pinturas, nós nos assombramos. Eu olhei para aquilo e perguntei, mas quem fez isso? E então a professora Alexandrina, não é? Me respondeu, foram as crianças. Aí eu, mas que crianças? Porque eu não acreditei, dada a qualidade da pintura, o que teriam sido as crianças que nunca tinham experimentado pintura, que tinham pela primeira vez tido uma oportunidade, que teriam feito aquilo. E ela foi chamando um por um e me mostrando quem foi que fez aquelas pinturas. Essas pinturas estão expostas lá no fundo, vocês podem ver na parede, ali do lado da livraria, né? Depois eu convido vocês a irem até lá. E me chamou muita atenção porque na hora que eu vi essas pinturas eu falei, gente, mas tem traço aqui dos grandes pintores, dá para reconhecer aqui traço de Renoir, de Van Gogh, de Monet. E a gente olhava para aquilo e falava, mas como foi feito isso? E elas contaram, não é, que foi através de gravuras. Então as crianças tinham gravuras para se inspirar e elas reproduziam as gravuras. E mesmo assim, isto é um encanto e uma maravilha, não é? Porque a qualidade é fantástica. Então nós trouxemos as pinturas para expor para vocês, estão ali e vão ser propriedade histórica da Fraternidade Sem Fronteiras. E alguns pensaram inicialmente, vamos vender e reverter a renda para a Fraternidade Sem Fronteiras, e nós dissemos, não, de jeito nenhum, isso daqui é um registro pedagógico, histórico, né, desse trabalho, e então nós resolvemos fazer postais. Nós fotografamos essas pinturas, não é? Vocês podem ver aí na tela algumas dessas pinturas. Alguém conhece esse? Olha isto. E estas são apenas algumas, são várias. Estas são as que nós fizemos postais. Esses postais estão à venda lá no bazar. Bazar vocês acessam saindo por esta porta aqui. Lá na salinha, ao pé do portão ali, temos um bazar. E lá no bazar os postais estão sendo vendidos. Então eu queria que você comentasse isso, Cesaltina. Esse trabalho pedagógico com a pintura, com a professora Alexandrina, por favor. A professora Alexandrina é uma das monitoras de Musumuia. Ela trabalha com crianças da 3ª classe, que aqui chamam 3ª série. Então, ela pega esse grupinho, a idade é de 11 a 12 anos. Ele pega essas crianças, coloca num cantinho com tinta e coloca as gravuras para que eles possam se inspirar. E vão fazendo esse trabalho de pintura, ela acompanhando e tudo mais. Porque eles já têm na nossa rotina temos a parte da arte.
Então, essa parte, nesse momento de arte, ele dá esse trabalho de pintura. Obrigado, Cesaltina. Algo interessante aconteceu. Existia um jovem em uma aldeia que se compadecia muito com as crianças da sua aldeia. E foi uma instituição que ficou 6 meses, e isso acontece com muitas instituições, ficou muito pouco tempo e vão. E deixou as crianças, e esse jovem não quis deixar essas crianças porque sabia da necessidade extrema delas. Então o que ele faz? Ele começa a se mobilizar, mesmo não tendo recurso nenhum, morando na aldeia, não tendo recurso nenhum, mas sendo um religioso, né, com as marcas do Cristo, né, no coração. Ele começa a se organizar e empresta uma igreja. A igreja que ele emprestou era uma igreja de caniço, de palhinha, né? Mais ou menos 6 por 4, pequenininha, né? Chão batido. E ali ele levou mais ou menos 30 crianças e saía pela comunidade pedindo voluntárias, monitoras voluntárias. Conseguiu 3 monitoras voluntárias, né? E ali implantou o trabalho, e as crianças tinham fome, e ele saía pedindo. Dia conseguiu uma papinha, outra não, dia sim, dia não, mas firme, né, no campo da educação, da instrução, da moralidade. Esse é o nosso pastor Oswaldo. Para nós, é o querido Papá Oswaldo. Oswaldo, fala para nós, então, o que te levou a criar esse movimento, né, interno dentro do coração, no sentido de amparar essas crianças, mesmo você também estando naquela aldeia, né, sabendo da situação. O que te motivou a fazer isso, Oswaldo? Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade que tive de vir estar convosco aqui, nesse primeiro encontro da fraternidade. É uma honra estar aqui convosco. Eu sou Oswaldo Majate, de Moçambique, vivo na aldeia de Macia. Tivemos uma ONG na nossa zona, a Save Children, que ela veio e plantou uma escolinha. E eles trabalharam, ajudaram, tinham lá monitores e tinham lá um coordenador local. E eles trabalharam, construíram com material local, eles compraram todo o equipamento que era preciso para se fazer o trabalho, cadernos, lápis e tudo. Então eles já apoiavam o projeto, só que eles ficaram a apoiar o projeto durante 6 meses. Então, depois dos 6 meses, eles despediram, deixaram o projeto na mão do coordenador e da estrutura local. Só que quando eles despediram, depois de uns 30 dias, as monitoras começaram já a deixar de trabalhar. E o coordenador resolveu levar aquilo tudo que tinham e distribuíram entre eles. Então, eu fui ter com a estrutura local, pedi que eles deixassem aquele material e eu podia continuar a fazer o trabalho, por ver o impacto que o trabalho tinha para as nossas crianças. Então, a estrutura local foi conversar com o coordenador
e o coordenador não quis colaborar. Então, eles venderam o terreno, eles levaram o material, distribuíram entre eles e saíram. Então, eu fiquei alguns dias a pensar. Então, eu a ver as crianças a sofrerem por não terem oportunidade de estudar, porque as crianças daqueles que têm dinheiro, eles conseguem ir nas escolinhas, na cidade, na vila. Mas para aquelas crianças órfãos, aquelas crianças sem ninguém para cuidar delas, eles não conseguem ir às escolinhas. E sem isso, eles, quando já vão na primeira classe, eles vão lá sem nenhuma noção. Eles devem começar a aprender como é que se pega o lápis já na primeira classe. E eles já atrasam. Então, daí eu falei com a minha esposa, Natália, o que é que podemos fazer? Temos que ajudar, temos que fazer alguma coisa. Então começamos a orar juntos, começamos a pensar juntos, conforme diz a palavra do Senhor. Jesus contou uma história de uma pessoa que encontrou com os bandidos e lhe bateram. Então apareceu ali pessoas da igreja, responsáveis, posso dizer pastores, passaram dali, não fizeram nada, não ajudaram. E apareceu um samaritano, que esse samaritano, conforme a palavra diz, eles não tinham amizade entre aquele senhor que foi batido pelos bandidos e ele, o samaritano. Mas o samaritano deixou de ver isso tudo, ele tentou ver o que ele podia fazer para ajudar a pessoa. Então, somos nós os líderes de hoje. Estamos a pregar o Evangelho de Jesus e não estamos a conseguir fazer nada para as crianças que estão a sofrer. Então, nós somos aqueles, como aqueles senhores daquele tempo de Jesus que não conseguiam ajudar. E começamos a refletir nisso, a pensar e a orar. E decidi que vamos fazer um trabalho. A minha esposa me perguntou como é que vamos fazer. Então, vamos ver o que vamos fazer. E fomos à igreja, falamos com o pessoal da igreja, eles nos emprestaram a igreja, fomos falar com a comunidade liberou as crianças, e daí já tinha que falar com alguém que podia se voluntariar para fazer o trabalho, que podia ser um monitor. Então fui falar com duas senhoras, queremos fazer uma escolinha, mas não temos dinheiro para pagar o pessoal que vai trabalhar. É um trabalho voluntário. Então a outra disse, não, eu não posso fazer isso. E a outra, ela aceitou e veio trabalhar conosco, e depois tivemos uma outra que aceitou também. Então já tínhamos duas monitoras, a minha esposa e eu lá. Eles davam aulas, mas as crianças estão a aprender, mas as crianças estão com fome. Então eles ficam ali chorando, querem ir para casa, eles não conseguem estar atentos para aprender. E daí comecei a ver o que podíamos fazer. Então eu fazia biscados, ajudar aos pedreiros para conseguir um valor, e nesse valor eu dividia. Outra parte para minha casa, para minha família, e a outra parte para o projeto, para as crianças. E daí conseguíamos ter uma papinha de farinha de milho com açúcar. Hoje, amanhã, se temos, temos, se não temos, não temos. Mas no dia que temos, conseguimos dar papinha que se faz com farinha de milho com açúcar. Então é daí que começamos a fazer esse trabalho para ajudar as crianças.
E aí a fraternidade ficou sabendo disso. Eu lembro do dia que o Wagner falou para a gente assim: eu vou ali numa outra aldeia, que me disseram que tem um pastor muito dedicado, trabalhando lá, fazendo acolhimento, e ele foi. E a gente já sabia que quando o Wagner sai, ele volta pelo menos com 3 unidades fundadas. Então, nós já sabíamos que aquela ida não era uma simples ida, era uma extensão para a região de Macia, e assim foi. E desde então, o nosso querido Papá Oswaldo é um dedicado trabalhador. Eu queria que você contasse para eles, para a gente encerrar, papá, como é que você descobriu aqueles 3 órfãos que nós mostramos no vídeo hoje. Aqueles vídeos que vocês viram da criança que desde os 9 anos cuida dos outros, é um dos que o Papá Oswaldo descobriu. E a situação foi muito interessante, não é? Então, o que aconteceu é o seguinte: em janeiro, eu a dormir na minha casa, tive um sonho. Esse sonho parecia crianças que estavam a me chamar: por que não vem na nossa zona? Por que não ajuda a nós aqui na nossa zona? Então eu acordei, voltei a dormir de novo, vi o sonho e acordei. Então, com o nome da aldeia, mas sem conhecer onde que era a aldeia. Eu tive que ligar para um amigo e perguntei: será que o senhor conhece onde é Machanganhane? Então ele disse: sim, conheço. Eu perguntei a ele se ele podia me levar a Machanganhane. Ele disse que não, hoje estou ocupado. Mas eu não queria passar uma outra noite sem ter ido a Machanganhane. Eu pedi a ele, ele arranjou uma outra pessoa que me levou juntos, fomos a Machanganhane. E quando fomos a Machanganhane, a primeira casa que fomos visitar, a pessoa, ele me direcionou até a casa daqueles 3 órfãos. Bom, isso, quando eu falo que eu não sei a extensão da fraternidade, né, o que é a fraternidade, né, quando eu falo isso, eu estou dizendo porque a gente ouve muitos casos como esses, né? Então, o guia desse trabalho é um guia muito superior, né? Um sentimento, é uma espiritualidade, né? Que vai nos guiando através dos sentimentos de fraternidade. Foi a fraternidade no coração que guiou Oswaldo a essa nova unidade. E assim vai surgindo os novos trabalhos, né? Pela força do amor, pela força do sentimento. Muito bem. Com isso nós encerramos esse momento. Muito obrigado.